Pronto, tá gravando. Então a gente pode iniciar. Daqui a pouco, quando ela puder entrar, ela entra e faz as consideradas mais um pouco. Era 7h30, previsto. Jax. Então, boa noite a todos. Com muito entusiasmo que a SAMP inicia mais uma edição do Café com o Coordenador, um evento proposto para todas as IES do nosso estado. O Café com o Coordenador é um evento organizado pela Sociedade de Acadêmicos de Medicina do Piauí, que visa estabelecer um diálogo entre discentes de determinado curso de medicina com o seu coordenador. Ele pode ser solicitado pelos acadêmicos, centro acadêmico ou mesmo sugerido pela SAMP, como é o nosso caso. Nosso objetivo principal é levar as demandas atuais para a coordenação e, assim, juntos, propor alternativas para resolver os problemas vigentes, além de outras alterações que visem uma melhoria do curso em questão, seja no caráter de ensino, organização, infraestrutura e etc. Diante dos problemas advindos com a pandemia, bem como em sua urgência de resolução, a SAMP viu a necessidade de realizar uma edição online em cada faculdade, a fim de oportunizar mais essa conversa, esclarecendo as dúvidas dos discentes e abordando suas necessidades. Então, esse evento tem como organizadores a SAMP, Sociedade de Acadêmicos de Medicina do Piauí, o CAJONAF, que é o Centro Acadêmico de Medicina Joaquim Narciso Filho, e temos o apoio da IFMSA Brasil, Comitê Local IESVAP. Aqui contamos com a presença dos seguintes membros. Eu, que sou a acadêmica de medicina da IESVAP e diretora regional da SAMP. Maria Clara Nolasco, acadêmica de medicina do IESVAP e diretora regional da SAMP. Yasmin Clara, eu sou acadêmica em medicina da IESVAP e estou representando o CAJONAF. Davana. Sou Davana Mecenas, aluna do 8º período do IESVAP, estou representando o Comitê FMSA Brasil IESVAP, sou coordenadora local e já fui diretora também de Educação Médica na gestão 2019. Pronto. Gostaríamos também de apresentar o coordenador do curso de Medicina do IESVAP, que é o Dr. Mauro Mendes Pinheiro Machado. Muito obrigado pela disponibilidade. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas. Iniciaremos a entrevista, né? Antes, nós temos algumas observações sobre a dinâmica. As perguntas, elas serão postadas na tela, que vocês estão vendo. O coordenador terá o seu tempo para responder. Durante a entrevista, os alunos ficarão silenciados, mas poderão enviar suas dúvidas pelo chat. Essas serão respondidas no fim. Outro ponto que deve ser considerado é que foi disponibilizado um formulário para os alunos e todas as perguntas foram feitas anonimamente. E outra coisa, professor, você prefere que as perguntas sejam feitas uma por uma e o senhor responde cada, ou a gente pode fazer todas as perguntas deste bloco e você responde todas ao fim? Eu acredito que a gente pode ir fazendo uma a uma, porque aí fica, acho que talvez melhor o entendimento de cada uma das questões e não se perde também, porque às vezes fazendo muitas a gente pode perder uma que foi feita e não responder adequadamente, né? Então acho que pode parabenizá-los pela iniciativa, meninos, é super importante esse diálogo, né? A gente está aqui para dialogar e construir isso juntos, né? Então qualquer fragilidade, qualquer potencialidade, ela precisa ser avaliada, discutida, melhorada quando for o caso. E em alguns outros casos a gente pode fazer trocas dependendo do que vai ser discutido. Mas é bom sempre levar em consideração todos os lados
ninguém toma uma decisão sozinho, a gente precisa sempre fazer isso de maneira compartilhada. Certo, então iremos dar início. Acerca do retorno às atividades. Primeira pergunta. Como estão os protocolos de retomada na modalidade presencial? Será híbrido, presencial e online, quando ocorrer o retorno? Sim, a gente já fez até uma explicação no caso do IESVAP, no caso a gente está seguindo o que a maioria das instituições vem seguindo no Brasil afora. Inclusive algumas instituições não estão retornando em nada, a gente está retornando com a parte remota, né? E assim que a gente puder retornar no presencial, esse vai ser um processo também que vai exigir uma readequação. Nós temos um protocolo geral do Grupo AFIA e nós seguimos esse protocolo também com especificidades locais, respeitando as normas da Anvisa. Então, vai ser híbrido, sim. Nós teremos o momento teórico-cognitivo que permanecerá dentro do remoto e os momentos práticos eles passarão no presencial com as adequadas regras de distanciamento social. Ok. Segunda pergunta. Quando vamos voltar às atividades? Até o momento, a única argumentação que a gente tem no Piauí, porque cada estado segue um modelo diferente. Tem estados que já liberaram, tem estados que não. No Piauí, o governo interrompeu as atividades nas escolas até o dia 22 de setembro. Então, até lá, não podemos ter atividades nas escolas. Então, o retorno está programado para após esta data. É claro que, como ocorreu da primeira vez, né, vocês vivenciaram isso, né, todos os alunos aqui do Piauí vivenciaram isso. A gente tinha um primeiro protocolo que ele ia até 31 de julho, e depois essa normativa se estendeu, né, até o dia 22 de setembro. Então, a programação até o momento, retorno depois do dia 22 de setembro. Ok. Terceira pergunta. Como pretende se organizar as turmas quanto às aulas práticas na retomada da modalidade presencial, visto que existem subgrupos com mais de 15 alunos? Pronto. O que nós vamos fazer na nossa instituição são adaptações das nossas áreas. Então, como nós manteremos o ensino híbrido, os APGs, né, as aprendizagens de pequenos grupos, que são feitas aqui no IESVAP, bem como as aulas teóricas, elas não acontecerão na instituição, somente as práticas. Então, as salas que nós tínhamos grandes, voltadas à aprendizagem de pequenos grupos, elas estão sendo remodeladas para receberem esses grupos maiores. Mas nós também remodelaremos o número de grupos por sala, tá? Então, haverá um número máximo de alunos de grupos por salas, para que aí a gente consiga realmente fazer esse distanciamento com qualidade. Então, algumas áreas, por exemplo, vocês têm um laboratório de microscopia que vocês devem relembrar, que ele é pequeno, né? Vocês ficavam praticamente uns dos lados dos outros, né? Nós vamos transportar esses microscópios para essas salas, para que nessas salas a gente tenha distanciamento e também tenha bloqueios entre um aluno e outro, para que a gente possa fazer isso com a maior segurança possível. Certo. Quarta pergunta. Como ficará a situação das disciplinas de habilidades e atitudes médicas e integração ensino-serviço e comunidade no período de retomada? Os alunos vão realizar as práticas na comunidade ou vai ocorrer uma adaptação? Pronto. Nos casos das disciplinas de IES, nós tivemos que fazer algumas mudanças, né, nas primeiras IESs, seguindo o conteúdo teórico cognitivo com ali de visita de conhecimento. Então, o objetivo principal era o conhecer, mas estar dentro do terceiro período em diante. Estes períodos,
nós iremos retornar às práticas dentro da comunidade. Os outros períodos, nós fizemos uma adequação de conteúdos teórico-cognitivos que antes eram trabalhados lá no espaço do território. Então, você tinha um trabalho de conteúdo teórico-cognitivo no território. Nós só puxamos esse conteúdo para dentro do REA. Então, o trabalho, o que estava sendo aprendido não ficou perdido. Nós só faremos em outros momentos de visitas. Quanto aos outros grupos, né, nós faremos da mesma forma. Como já o objetivo, a partir do terceiro, é já uma abordagem direta com os pacientes, mas conhecer o sistema de saúde, como era no primeiro e no segundo período, né, no caso da nossa instituição, o IESVAP, o terceiro em diante a gente vão continuar essas práticas quando retornarem, vão ser feitas lá na comunidade, tá certo? Nós vamos ter também momentos práticos dentro da instituição quando os objetivos forem específicos para aquilo. Exemplo, nós temos objetivos de aprendizagem dentro da IS4 focados no exame físico e no exame da genitália feminina. Então, você fazer as prevenções. Nós temos bonecos específicos para isso na instituição, onde os alunos podem fazer esse procedimento com segurança, sem prejuízos. Consegue-se trabalhar do mesmo jeito, sem ter aquele prejuízo no aprendizado. E aí, futuramente, também eles terão essas práticas, elas são revistas nos períodos subsequentes. Então, algumas específicas que nós conseguimos trabalhar, elas serão trabalhadas dentro do nosso centro de simulação que nós temos, tá? Mas priorizando isso, o trabalho de habilidade e de atitude. Então, mesmo que seja dentro de um ambiente controlado, o trabalho será muito de habilidade e de atitude. No caso da IESC, a gente tem que ter o que a disciplina preconiza, a integração, ensino, serviço e comunidade. Então, os momentos com a comunidade, eles irão existir sim. Certo. Quinta pergunta. Sobre os EPIs nas práticas de estágio, vão ser ofertados pela instituição? Nas nossas práticas de estágio supervisionado, eles já estão sendo entregues, tá, pela instituição, em parceria também com os locais onde os alunos estão estagiando. Então, os estágios supervisionados, no momento nós estamos fazendo meio a meio. A instituição dá uma parte e a faculdade também dá outra. Na verdade, esse processo ele é de responsabilidade das instituições, a quais nós somos vinculados e temos a parceria onde vocês desenvolvem os estágios, desculpa. Mas, nesse período de pandemia, a gente precisa se readequar, né? Houveram essas dificuldades em se conseguir os EPIs, então isso está sendo disponibilizado pela instituição, tá certo? Então, sobre o desconto na mensalidade. Primeiro, pedimos, lembrando que isso foi mandado anonimamente, né, pelo formulário. Pedimos esclarecimentos sobre o processo de desconto nas mensalidades. No dia 15 de julho, o decreto aprovado sobre o desconto nas mensalidades foi divulgado. No dia 20 de julho, a IES recorreu com uma liminar e no dia 22 já receberam um sinal favorecendo essa liminar. Todos nós alunos estamos há 34 dias esperando um posicionamento da IES, que só dizia que estava sendo analisado na Central de Belo Horizonte. Mas, na verdade, em 7 dias, eles já tinham recorrido e ainda conseguiram um liminar favorável. Queremos transparência, nossos pais familiares estão se desdobrando e apreensivos. Por favor, senhor governador, leve isso ao setor administrativo. Sim, pode deixar, assim, como responsabilidade, a gente leva sempre esses anseios com relação à parte financeira. São sempre repassados
sempre levados ao setor administrativo, que é o setor competente da instituição que cuida destes processos. Dentro da coordenação, o nosso trabalho é mais didático-pedagógico. Então, é mais de coordenar e gerir essa parte didático-pedagógica do curso. Mas nós levamos, sim, todos os anseios que são trazidos, tá certo? Inclusive os anseios com relação a esse processo. A IES emitiu um comunicado para os alunos sobre a atual situação deste processo, então, inclusive com o número do processo, para que os alunos pudessem ter acesso. Então, assim, a parte da direção também está fazendo essa parte em divulgar o que está acontecendo a cada momento e comunicar a todos sobre o que aconteceu. Então, até o momento, foi isso que foi citado aqui pelo aluno, é o mesmo ao que eu tenho informação também, mas me comprometo, sim, a levar essa indicação de que se passe com mais rapidez, ou que se questionou sobre essa transparência nesse processo, para que a gente possa, sim, ter uma comunicação sempre bem transparente. Não é a intenção da IES, isso eu posso garantir para vocês, tornar de nenhum mais difícil, pelo contrário, a intenção é facilitar a vida de vocês, é fazer com que a vida de vocês não pare, tiveram que parar, né? Mas a gente entende que tem esse balanço que tem que ser feito. A IES está procurando fazer a parte dela, tá certo? E eu prometo, sim, levar essa questão para que se melhore essa transparência com relação à parte administrativa. Tem diversas algumas perguntas falam sobre questionamento né? Eu acadêmico da instituição sobre receber um comunicado da instituição que talvez deixou ainda mais essa situação, né? Já que a reiterada a inconstitucionalidade do pedido e tudo mais. Então, a questão é uma questão bastante delicada e que uma certa solidariedade, uma certa sensibilidade para essa questão. Pedro, só vou te interromper rapidinho, porque o teu som, pelo menos para mim, está ruim, saindo né? muito ruim. Eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Então, não sei se para os outros também está dando isso. Pronto, próximo. Boa noite, professor, novamente. Agora a gente vai direcionar as perguntas sobre as questões da infraestrutura. A primeira pergunta que a gente direciona para o senhor é: como a faculdade vem se preparando quanto às questões dos profissionais que são preceptores do internato, principalmente aqueles das unidades básicas de saúde e das áreas com déficits em Parnaíba, como pediatria? Bem, assim, nesses últimos momentos a gente vem fazendo o processo natural, né, que é através de concurso, né, aberto para novos profissionais, para que a gente traga aquele melhor profissional. Nosso concurso agora, o último que a gente teve, nós já tivemos alguns profissionais aprovados em determinadas áreas, tá certo? Com relação às unidades básicas de saúde, a gente teve uma melhoria agora do número de profissionais que a gente tem nessas unidades. Quanto à pediatria, realmente é uma fragilidade dentro da nossa cidade. Nós estamos tentando também buscar profissionais de fora. Então, nós tivemos uma contratação recente de um profissional de outro estado que está vindo para Parnaíba, né, para trabalhar na área da pediatria com a nossa instituição. Então, a gente não busca só aqui, a gente busca em outros locais também. O que a gente tem tentado fazer é isso, divulgar amplamente nossa instituição. A gente consegue também isso através de vocês, alunos, né? Então, e trazer esses profissionais para mais próximo da gente, tá certo? Então, divulgando, conversando, falando mais com esses profissionais que a gente consegue trazê-los. É esse o processo
que nós temos utilizado. E quanto à seleção, tem que haver um processo de seleção, né? Seja ele através de entrevista, seja ele através de aula, mas haver um processo para que esse profissional seja avaliado antes de chegar até vocês. Obrigada. A segunda pergunta é: qual o posicionamento da faculdade frente às demandas do internato? Eu acho que aí teria que ser mais específico. Quais demandas que seriam essas, né? Acho que fica... Porque, assim, alguns alunos têm algumas demandas, outros têm outras. Então, acho que tentar focar mais, assim, a gente tentar esclarecer quais seriam essas demandas, para aí eu poder responder mais direcionado para elas. Aí a terceira pergunta seria: qual a estratégia da coordenação para a falta de alguns médicos especialistas no ciclo clínico? Bem, a formação de vocês, ela é muito mais focada naquele profissional generalista. É claro que o profissional generalista, ele precisa ser especialista em alguma área para ele poder estar dentro da sala de aula. Quando a gente fala de preceptoria, e já a preceptoria, a gente tem profissionais que são especialistas e profissionais que não são especialistas. Quanto a determinada falta de especialidade nesse ciclo clínico, a gente tem a nossa metodologia de aprendizado baseada em raciocínio clínico, que amplia justamente esse enfoque, para que os alunos não fiquem focados em cima daquela questão mais conteudista, né? Eu tenho que ter a aula específica disso, a aula específica daquilo, mas que a gente tente ver quais objetivos de aprendizagem seriam pertinentes dentro desse geral. Está sendo justamente a mesma estratégia sendo feita anteriormente colocada com relação à pediatria e das unidades básicas de saúde, é sempre tentar procurar os profissionais, estar em contato com esses profissionais para trazer mais profissionais para a gente, tá certo? Mas sempre trazendo um enfoque clínico focado realmente nisso, na clínica médica, e não necessariamente em especialidades específicas. Então, trazer profissionais que sejam realmente clínicos e que não sejam somente clínicos de uma pequena área em específico. Nós temos professores que estão dando conteúdos para vocês que não necessariamente são da... Então, é essa a questão que a gente leva em consideração. Esse profissional, ele tem capacidade técnica para te passar esse conteúdo, e é nesse processo avaliativo do profissional que a gente caracteriza pelos professores de vocês. Então, são bancas montadas com professores e um participante da coordenação, tá? Então, esse processo é o que leva a gente a identificar esses profissionais e não focar naqueles ultra especialistas. Focar sempre nesse profissional que tem a habilidade clínica para trazer esse conteúdo específico. Entendi, professor. Muito obrigada. A quarta pergunta é: algumas turmas estão com subgrupos de APG, de aprendizados em pequenos grupos, e de RAM, de habilidades médicas, com grande número de alunos, o que dificulta o processo de aprendizagem, pois fica sobrecarregado. Como você analisa essa questão, considerando que é difícil usar métodos ativos em turmas muito extensas? Concorda que o rendimento cai e assim o aprendizado da medicina fica deficitário? Bem, nesse caso, a gente segue uma padronização que foi passada até para todos os grupos amplamente, né? Então, todo esse número de alunos por grupo, a gente está seguindo as normativas que existem dentro
da metodologia proposta pela instituição. Então, nós estamos seguindo esses números máximos em todos os subgrupos. É claro que a gente tem aprendizagens diferentes em diferentes tipos de grupos e diferentes tipos de alunos. E a gente precisa olhar cada um deles. Então, essas questões foram discutidas diretamente com os alunos e também com os professores de cada grupo. Nós fizemos adaptações nesse processo para facilitar esse processo de compreensão dos alunos na verdade, não é um aumento. Na verdade, a gente sempre tem para nós tivemos que colocar dentro dos números corretos, porque estava ficando realmente assim, na sala de aula, o número era menor, porque nós temos uma sala de aula grande dividida para 3 subgrupos. Então, realmente tem os volumes de som que acabam podendo atrapalhar uma sala da outra. Quando você tem um modelo dentro do REA, você tem aquele subgrupo dentro daquela área específica só para ele. Então, cada subgrupo tem a sua sala, tá certo? E consegue desenvolver ali dentro. Nós conversamos, o que a gente procura fazer é ouvir ativamente todos. Agora, outro processo que a gente utilizou também foi observar os vídeos das aulas para tentar identificar que pontos estavam realmente sendo mais deficitários e frágeis. E alguns deles a gente já resolveu até com questões melhoradas dentro com os alunos, né? Que em algumas APGs a gente teve uma modificação do período de tempo, porque realmente tinha um pouco mais de alunos do que normalmente aquele grupo estava acostumado, que na verdade a gente segue aquele número máximo. Mas os grupos estavam acostumados a um número menor e agora tem um número maior. Nesse grupo, o número está maior porque ainda está dentro do preconizado e a gente tem salas individuais para cada um, tá certo? Então, o que a gente fez foi tentar adaptar um pouco aquela metodologia, levando em consideração as especificidades trazidas por aqueles grupos em específico, tá certo? Para tentar melhorar aí e tentar fazer um momento mais direcionado para cada um. Eu agradeço, professor, suas falas, e esse foi o bloco de perguntas de infraestrutura. E agora vai a pergunta sobre o edital de monitoria. Sobre o edital de e aí é uma única pergunta que eu vou estar direcionando para o senhor. Ela começa assim. Sobre o edital de monitoria, quando perguntamos sobre a entrega dos relatórios finais, que ainda estão referentes a 2020.1, a coordenação não soube informar mais detalhes. Quando vamos entregar esses relatórios? Assim como tivemos aulas EAD, também prestamos monitoria em EAD. Queremos entregar nosso relatório para poder receber certificado e já ser lançado o próximo. Muitas residências cobram monitorias com 1 ano, passando 12 meses seguidos e são só 6, agora e 6 em outra época. Quando fomos contestar sobre a próxima monitoria, também não souberam informar, pois há chances de não acontecer nesse período. E assim o aluno fica prejudicado quanto ao currículo para a residência. Pronto, então vamos lá, gente. Com relação à monitoria, como eu falei, nesse período em que nós estamos vivenciando, a gente vai fazer o máximo para trazer o melhor para vocês. Trazer o melhor também é saber quando a gente deve também fazer moderações. Então, em um segundo momento, vocês terão mais momentos práticos, né? Que serão uma carga horária mais elevada. Isso também tem que ser levado em consideração quando eu falo da monitoria, que é aquele momento que não trabalha só a prática, é claro. Também se trabalha conteúdo teórico cognitivo do aluno junto com os seus pares. Mas esses momentos aconteciam predominantemente dentro da prática, visto que o nosso currículo ele tem muitos momentos ali dentro da prática. Pensar esse processo é pensar como ele vai acontecer, enquanto nós estamos readequando também cargas horárias que foram
trocadas de um semestre para o outro, que foram translocadas de um semestre para o outro. Então, é preciso saber que vocês precisam, em primeiro lugar, lidar com as cargas horárias do semestre que vocês têm, ou seja, as curriculares, aquilo que é realmente curricular de vocês. E aí, depois entra a questão da monitoria. Então, ela não pode brigar com essa carga horária. É isso que nós estamos em processo de estudo. Para que a gente possa fazer essa readequação de retorno das práticas de vocês, é preciso que todos os professores façam um planejamento dessas cargas horárias. E isso não acontece só com a coordenação, um processo conjunto de muitas pessoas. Por isso, ele leva um determinado tempo. É isso que está acontecendo nesse momento. O que nós informamos a todos vocês é que, por enquanto, esse processo da monitoria ele estava suspenso, porque, infelizmente, dentro desse processo que nós enfrentamos de pandemia, a monitoria foi uma coisa que nós preferimos parar por enquanto, para que a gente pudesse dar vazão às outras vezes. A gente tem que perder os dedos perder os anéis, desculpa, para não perder o dedo. Então, temos alguns déficits e alguns benefícios. Então, a monitoria, infelizmente, foi uma das coisas que, para esse semestre, nós ainda estamos em processo de análise, porque a gente não queria perdê-la por completo, mas esse processo de análise está levando a uma conclusão de que provavelmente não teremos como fazer o processo seletivo da monitoria, tá certo? Para essa adequação, e também os momentos que vocês teriam para a monitoria, eles ficarão ocupados pela carga horária prática, que vai ser mais elevada agora nesse segundo semestre. Então, isso precisa ser levado em consideração. Será que, se eu aumentar essa carga horária prática, colocar vocês com monitoria, vocês vão ter um tempo de área verde para estudo efetivo? É preciso levar em consideração e fazer esse balanço, porque eu também não posso dar o direito de fazer a monitoria só para quem teria relativamente uma carga horária mais baixa, porque isso pode acontecer dependendo do período, preciso levar isso em consideração. Então, a monitoria, por enquanto, esse processo, é justamente para que a gente possa preservar o aprendizado principal da base curricular, tá? E quanto ao processo dos alunos que já realizaram, nós já estamos em reunião com os professores de cada área, tá certo? De cada uma dessas monitorias, para que a gente possa trabalhar essa entrega dos materiais que foram produzidos nesse período, tá certo? E para que esses alunos possam complementar essa carga horária que possa não ter sido efetivada no segundo momento, só que de maneira mais baixa, que não interfira também na questão curricular, que vai estar sendo um pouco mais elevada nesse segundo momento. Então, é por isso, tá certo, gente? Então, infelizmente, é uma coisa que é alheia à nossa vontade. Não é só, e assim, com relação a ficar prejudicado com relação ao currículo da residência, a monitoria não é a única coisa que tem lá dentro do currículo da residência. E a faculdade não oferta somente ela. Nós temos diversas atividades, vocês mesmos desenvolvem uma atividade de extensão, né? Então, são diversas atividades que podem sim e devem ser trabalhadas pelos alunos. Então, assim, essa questão, o prejuízo aqui é mínimo se a gente observar todo o leque de processos que são autorizados e que são validados dentro das residências médicas. A monitoria é só um processo a mais e a gente tem diversos outros. Infelizmente, nesse momento, foi uma das coisas que nós tivemos que realmente segurar um pouco para que a gente não pudesse comprometer o processo de aprendizagem de vocês. Obrigada, professor Mauro. E aí, esse era o bloco sobre o edital de monitoria. Bom, boa noite. Vamos iniciar as perguntas em relação aos questionamentos gerais.
Bom, a primeira pergunta é quando vão separar a avaliação da coordenadora acadêmica do coordenador administrativo e diretor-geral, já que na avaliação do CPA continua unificada essa avaliação? Olha, assim, eu posso levar essa, porque a CPA ela também é um órgão independente na nossa instituição, né? Justamente para que todos nós podemos sofrer um processo justo de avaliação, né? Então, ela não pode ser regulada por ninguém, né? A CPA ela é independente para que ela faça esse processo o mais liso possível. Nesse processo, o que a gente pode fazer como coordenação é levar essa questão. Eu peço até depois que façam, é importante fazer esse questionamento para a CPA também, levar, não questionamento, mas a consideração para a CPA. Seria melhor que nós tivéssemos o coordenador acadêmico separado do coordenador administrativo / diretor-geral, porque daria uma capacidade de avaliação melhor de cada um desses profissionais, né? Uma avaliação melhor de cada um deles. Ou seja, colocar os porquês. Mas eu entendo a questão dessa solicitação e eu também levarei para a CPA para fazer esse processo de melhoria. Certo. A segunda pergunta é como funciona a ouvidoria e qual o contato da mesma, porque já foram enviadas diversas mensagens e nunca tivemos nenhum retorno. Bem, o nosso processo de ouvidoria, ele está a própria CPA, ela também acaba funcionando como uma ouvidoria, a coordenação de curso, todas as instâncias administrativas do curso. A ouvidoria, a gente tem os números específicos da ouvidoria que foram disponibilizados. Eu peço que entre em contato através das linhas de contato que a gente colocou para vocês, de números, tá certo? São essas linhas. Às vezes elas podem estar um pouco cheias, mas tudo que é passado da ouvidoria de processo ou é explicado dentro da própria ouvidoria, ou a ouvidoria, quando ela não consegue explicar aquele processo para o aluno ou para o cliente, qualquer pessoa que esteja acessando a ouvidoria, ela repassa para o setor competente para que o setor competente responda. Então, a gente já teve que responder no período presencial, funcionava por escrito, a gente fazia por escrito uma resposta de volta à ouvidoria, especificando essas questões. Por enquanto, está funcionando através dos telefones administrativos da instituição, tá certo? E aí a ouvidoria ela repassa ao setor competente, que devolve a ouvidoria e a ouvidoria devolve de volta para os alunos. Mas eu vou levar essa questão, por que não estão havendo essa questão das mensagens, não está tendo retorno. Pode ser que seja algo relacionado a um número específico da ouvidoria. Certo. A terceira pergunta é quando serão liberados os certificados de menção honrosa do CONITRA? Essa parte é realmente com a presidência do Congresso, tá certo? Do Congresso Internacional Transdisciplinar. Alguns alunos já até vieram me acessar, perguntar sobre o que a presidência do CONITRA passou, que esses já estavam disponíveis, tá? Mas, assim, ele está sobre a gerência mesmo da presidência do Congresso. A quarta pergunta é quando será normalizado o acesso ao Medicel para todos os alunos da IES? Pronto. Os alunos que têm acesso no momento são os alunos do 4º ano em diante. Ou seja, 5º período ali para frente, né? No 5º período em diante é que tem acesso ao Medicel. Então, para esses alunos, alguns tiveram algumas problemáticas de acesso, isso foi algumas colocações devido à matrícula, tá certo? Então, tem essas questões que nós já estamos resolvendo junto com os líderes de turma, tá com a matrícula toda normal, tudo certinho, até semana que vem o acesso já deve estar tudo ok. Não foram muitos alunos, acho que no total
foram por volta aí de uns 10 alunos que tiveram essa problemática e a gente já está fazendo esse acesso normalizado. Certo. A quinta pergunta é como você poderia esclarecer sobre a organização da IES frente às alterações das cargas horárias dos períodos na plataforma Canvas, visto que ocorreu a rematrícula, mas não ocorreu a troca de períodos dos discentes no Canvas? Pronto, então explicar assim para mostrar como é que foi feito. O período ele exige uma carga horária para se finalizar. Então, o que foi feito? Foram migrados conteúdos teórico-cognitivos do período que estava em 2020.2 para 2020.1. E aquela carga horária relacionada aos conteúdos práticos, que não puderam ser feitos por conta da pandemia, foram migradas para 2020.2. Então, esses conteúdos, essa pequena troca de conteúdos que foi feita, ela é permitida, tá? Dentro do processo de aprendizagem de vocês, ela não é deletéria, porque ela ainda segue padrões, ela segue normas para a gente fazer essas trocas, tá? Não pode ser todo o conteúdo, a gente fez só de parte desse conteúdo, ainda permaneceu um conteúdo dentro do semestre de origem. A rematrícula, ela acontece sempre antes da troca de período. Vou até correlacionar trazida pelos alunos lá quando foi falado do processo de APG e do número de alunos. Para que a gente planeje aquela APG com o número de alunos adequados, dentro do número correto, dentro do número melhor para o aluno, a gente precisa saber quantos alunos vão estar naquele período, para que a gente possa fazer essa divisão de grupos. Como eu sei isso? Através do processo de rematrícula. Tá? Então, o processo de rematrícula ele tem que ser antecipado para o planejamento das ações do semestre seguinte. Tá certo? Eu preciso saber qual o meu número de alunos que vai continuar na IES, para eu poder formular os grupos aos quais eles vão estar. Tá? Então, o processo de gestão. É preciso que se saiba disso antes, para que a gente possa gerir esse número de alunos lá. Você imagina, por exemplo, se a gente tiver uma sala que eu tenho 10 alunos e que aí, de um período para o outro, esses 10 alunos, 5 resolveram trancar completamente o curso. E eu só vou saber disso depois que a gente fez o processo final de contratação. Uma APG, ela pode ser menos eficiente, vamos dizer, se a gente tiver muitos alunos, como foi relatado. E ela pode também ser menos eficiente se a gente tiver poucos alunos. Aí você imagina que esse grupo de 10 tivesse sido dividido em 2 grupos de 5. E, de repente, ao invés de 2 grupos de 5, eu tenho um grupo de 2 alunos e um grupo de 3 alunos. Porque eu dividi em 2 grupos, não é? E aí eu tenho leis que me falam que eu preciso fazer esse processo também de contratação do professor para garantir como trabalho garantido. Então, todo professor, quando ele é contratado, ele já sabe sua carga horária e ele sabe o que ele vai cumprir naquela instituição. Quando a gente não sabe esse número de alunos, eu não tenho como planejar com esses profissionais. Quantos profissionais eu vou precisar? Quantos profissionais, quantos grupos eu vou dividir esses alunos? Então, é preciso saber disso antes. A gente se planeja em cima daquilo que a gente já tem normalmente de um período para o outro. Mas não necessariamente aquilo que eu tenho em um período, ele vai se repetir no período seguinte. Então, é por isso que a rematrícula ocorre antes, tá certo? E nesse período, a gente fez uma complementação de carga horária com essa troca aí dos conteúdos, como eu falei para vocês, para a gente finalizar o semestre 2020.1. Então, todos vocês vão ter a finalização do semestre 2020.1, que até do primeiro ao quarto período termina agora essa semana, né, dia 24, e os do quinto em diante vai terminar no dia 31. E aí, daí por diante, a gente entra com o período 2020.2, que será um período com conteúdos também que foram abordados no teórico cognitivo aqui, só que eles vão ser abordados no prático, mais no 2020.2, tá certo?
Então, acho que seria mais ou menos isso. Por isso que o processo de rematrícula tem que acontecer antes, para planejamento institucional, para que a gente possa dar o melhor para vocês quando as aulas retornem. Obrigada, professor. Então, o momento das perguntas acabou. Agora a gente tem um espaço para as dúvidas que foram deixadas no chat do YouTube. Boa noite. Temos alguma dúvida? Boa noite. Nós temos algumas dúvidas que foram deixadas no chat, como a gente já falou, e eu vou ler agora para o professor. Professor Mauro, no caso, os alunos do 4º período não vão realizar as práticas na comunidade e nos hospitais? Não, aí vai depender do tipo de prática, entendeu? Depende do objetivo da prática. Então, por exemplo, IESC vai ter, sim, práticas nas unidades básicas de saúde, sim. Então, tem práticas e objetivos que só são possíveis lá no campo específico. Tem práticas que são possíveis também na nossa unidade, dentro do nosso centro de simulação. Então, isso avisando também a segurança. Vão ter práticas também nos setores específicos, de acordo com o objetivo de aprendizagem. Certo, professor. Tem outra pergunta. Em relação ao internato, os alunos só têm realmente a possibilidade de fazer 25% do mesmo em outra instituição de ensino? Isso é uma normativa, se eu não me engano, eu tenho só que verificar, mas eu acredito que ela vem dentro das DCNs, tá? Inclusive, nessa normativa que ela estabelece, ela fala que é até. Isso é de competência da instituição. Então, esse é o máximo que a instituição pode colocar, mas cada instituição dá os seus quantitativos. Foram só essas, né, Dawana? O que chegou para a gente foram só essas. Os meninos, tá falando com os meninos aqui. Ele falou que tem mais algumas. Só esperar um segundo. Mais uma vez, parabenizar vocês pela iniciativa, viu, meninos? Acho que é muito bom esse momento da gente estar compartilhando, estar conversando. Como eu falei, a gente constrói tudo falando, conversando e tentando chegar a um denominador comum, aquele que é melhor. E é super importante essa participação ativa de vocês. Acho que todas as instâncias estudantis, elas são de muita importância. Eu mesmo fiz parte do centro acadêmico na minha instituição, quando eu era parte. Então, promovi também momentos como esses que vocês estão promovendo. Já estive aí desse outro lado, sei como é estar aí também, sei das aflições e anseios que são colocados, que surgem todo dia na gente que é aluno, na gente que está ali no dia a dia, ainda mais diante de uma pandemia. Às vezes pode não parecer tão claro isso, porque nesse processo da gente estar tentando planejar aqui, às vezes pode criar, e ainda mais agora nessa época de pandemia, às vezes parece um certo distanciamento, mas a gente tenta sempre estar o mais próximo possível. Peço desculpas sempre por não poder estar sempre presente, mas sempre que eu puder eu vou tentar me fazer presente para que a gente possa estreitar o máximo possível esse diálogo e a gente possa construir o melhor curso para vocês. Certo, professor. A gente também agradece essa troca, né? São indagações que são de todos os alunos, eu acredito, e a gente está tentando fazer essa ponte com vocês para a gente tentar sanar algumas. Eu posso continuar. Tem outra
outro questionamento do chat. Sim, O sim. 8º período retorna, né, no final de setembro, como proposto. Ficará faltando apenas 3 meses para concluir as práticas do 7º e 8º e entrar no internato. Existe a possibilidade do 8º período não voltar e atrasar todo o internato? Repete mais uma vez a pergunta para mim, Dalmana, não entendi muito bem. Eu posso resumir. Uhum. A pessoa perguntou, com a questão do retorno das aulas do 8º período só para o final de setembro, se ficaria restrito essas datas e o nosso internato atrasaria. Eu já coloquei nosso porque eu realmente faço parte da turma Sim, também, sim. então eu me incluí na discriminação da pergunta. Não, o internato de vocês não atrasaria, porque a todo momento, assim como foi programado o internato dessa turma que entrou agora, o de vocês também estava programado para a mesma data de entrada, que seria ali mais ou menos final de janeiro. Então, mesmo com essas reposições em setembro, a gente ainda consegue finalizar antes disso. De qualquer forma, existem períodos de recesso, né, que são estabelecidos por lei, no internato, também, né, nos estágios, né, lei dos estágios, que haja esse momento ali que vocês tenham férias. Então, esse momento ele pode ser colocado um pouco mais para adiante, ou nós podemos parcelá-lo para fazer essas adequações, caso haja alguma problemática aí ocasionada pela pandemia. A gente espera que não, estamos torcendo para que continue do jeito que está, porque com o planejamento atual a gente consegue realmente fechar sem atrasar o internato de vocês. Certo, professor. Só vou olhar se ainda tem outra. Uhum. Tem uma outra. Qual a metodologia da faculdade para abrigar 2 turmas do internato a partir de janeiro? Terão novos convênios, como os convênios com o Hospital Estadual? Assim, nessas 2 turmas já está sendo previsto isso tudo. O convênio com o hospital nós temos, com o EBA. Existe toda essa negociação. A gente sabe que por haver outra instituição na cidade, às vezes pode se criar, estabelecer esse atrito, que é gerado até por conta de profissionais, um ou outro profissional pontual, tá certo? Mas existe sim, nós temos o contrato com o Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Nós estamos buscando também contatos com as instituições próximas, tá certo? Para ampliar ao máximo. A gente também teve uma coisa boa dessa pandemia, a nossa rede hospitalar, ela cresceu neste período. Então, já existem também possibilidades dentro do Hospital Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que deve seguir como um hospital para a nossa cidade. Então, assim, só mostrando para vocês que a gente tem diversas possibilidades agora sendo construídas. Então, esse é um lado, não sei se dá para falar que tem um lado bom, mas vamos dizer que esse foi um ganho que a pandemia proporcionou. Eu acho que lado bom de pandemia acho que não existe. Acho que a gente tem os ganhos que a gente tira dessas experiências que desafiam a gente. Mas, e aí o ganho que a gente tirou é essa rede hospitalar que está aumentada e a gente também teve novos profissionais entrando na nossa cidade também nesse período. Então, acredito que para essas 2 turmas elas já vão encontrar um espaço de internato bem melhor. Certo. Então, acabaram, né, as dúvidas. E agora a gente vai para o agradecimento final. Primeiramente, né, professor, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, sempre contribuindo, né, para acessar as dúvidas dos acadêmicos e melhorar a cada dia mais a nossa formação. Muito obrigada. Então, a SAMP agradece a disposição dos coordenadores presentes e frisa a importância de um evento como esse em um período tão cheio de impasses e dúvidas.
Obrigada também aos organizadores do café que se empenharam para trazer essas demandas de uma forma tão resolutiva e organizada, incluindo, assim, a IFMSA, né, do Comitê Local IESVAP, e a CAIJONAF, que é o Centro Acadêmico de Medicina Joaquim Narciso Filho. Muito agradeço imensamente a participação de vocês e a ajuda na organização. E com isso, encerramos o evento. Esperamos que todos os presentes tenham tirado suas dúvidas. Obrigada a todos. Mais uma vez, né, muito obrigada, professor, pela disponibilidade. Se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, agora a gente vai... Eu que agradeço. Eu que agradeço. Só agradecer mesmo. Agradecer o espaço que vocês me deram, agradecer a maturidade de vocês. Vocês me fazem ver que, com todos os percalços e dificuldades que a gente teve na saúde pública, nas construções e remodelações do ensino nesses últimos anos, nós estamos conseguindo formar grandes profissionais já maduros desde a época da graduação e com um pensamento bem focado assim, em construir uma medicina diferente. Então, me orgulho de ter participado da formação de vocês em algum momento, gente. Então, parabéns pela maturidade, parabéns, e que a gente possa ter mais eventos como esse. Sim, estaremos aqui à disposição. E agora nós vamos registrar o evento. Vai ser tirado um print da tela, se vocês quiserem. Deu certo, Vinícius? Oi, tem como só te deixar de transmitir a tela para ficar melhor, mais fácil? Pronto. Tá bom. Que aí fica melhor. Foi? Foi, deu certo. Obrigada, gente. E qualquer coisa, a SAMP está aqui. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Yasmin, por representar o Centro Acadêmico. Obrigada, Dawana, por estar representando a IF. E obrigada aos coordenadores regionais e ao Vinícius, que estava dando suporte para a gente. Obrigada. Professor, os meninos estão pedindo se o senhor puder nos disponibilizar o link da gravação após isso. Sim, posso sim. Sem problema nenhum. Obrigada. Tá. A gente estava gravando aqui pelo YouTube, mas caiu de última hora. Então, para ficar completo, a gente vai disponibilizar tudo no YouTube, certo? Certo, pronto. Ótimo. Tchau, gente. Tchau, boa noite.